Salve a todas e a todos, como faço toda terça-feira, falo 10 minutos sobre algum tema vinculado à educação. Especificamente, nessa semana eu vou falar sobre 9 meses do governo Lula na educação. Na verdade, quando se fala em 9 meses, de fato acaba sendo menos tempo e explico por quê. Primeiro que o governo teve toda uma equipe de transição em que praticamente a equipe de transição em si pouco foi aproveitada para o governo, para o Ministério da Educação. Ao mesmo tempo, há várias pessoas que ocuparam cargos de importância no governo, no Ministério da Educação, mesmo no FNDE, tem um tempo para ser cedida do órgão de origem para o Ministério da Educação. A própria secretária mesmo, salvo engano, praticamente ela assumiu efetivamente, nomeada efetivamente no mês de março. Então nós estamos falando aí coisas de entre 6 meses, talvez 7 meses de governo, né? E dentro disso, como existem pessoas novas, no sentido de não terem ocupado função pública no Ministério da Educação, várias delas, indiscutivelmente, que ocuparam em outras áreas, né, como na própria Unicamp, a professora, a atual secretária, como a professora Isolda, e como o próprio ministro, que tem fez um governo muito voltado para a área de educação. Mas tem toda uma questão operacional que realmente há uma dificuldade, obviamente, de implementação e principalmente tem uma curva de aprendizagem necessariamente, né? Então, algumas coisas que me parece que são importantes a gente abordar e que precisam ainda, de certa forma, serem definidas, né? Eu citaria a primeira delas em relação à Lei Complementar 187, que há uma necessidade de regulamentação. Nós tivemos a oportunidade de participar em 3 reuniões sobre esse tema. Mais recentemente, semana passada, tivemos lá no gabinete do deputado Brito, conversando também sobre a questão da regulamentação da Lei Complementar 187. Então, essa é uma questão pendente que precisa efetivamente ser solucionada. No final do governo passado, já tinha até inclusive um decreto já regulamentando, mas até agora esse decreto efetivamente ainda não foi efetivado e não foi publicado, né? Uma outra questão também importante foi a alteração que foi feita no ProUni no final de dezembro do ano passado e que teve uma enorme implicação para as entidades filantrópicas de assistência social, né? Essas entidades foram afetadas, sim, principalmente na interpretação de se utilizar só 1:5, e depois excepcionalmente permitiu que fosse utilizado 1:9, e essa questão é uma questão cara às entidades que já vem discutindo, inclusive muitas delas, de não manter, se realmente não for dada a condição, como sempre foi feito, da utilização de 1:5 e não se preenchendo a possibilidade também de 1:9. Então essa é uma questão pendente que precisa também ser superada. Tem uma outra questão também que o Tribunal de Contas em abril, o Tribunal de Contas da União em abril fez um relatório grande sobre os processos de autorização, supervisão, principalmente no IAD, e deu um prazo aí de 180 dias para que as instituições, para que o MEC, né, levando em conta o relatório, fosse dada uma resposta, ou seja, nós estamos próximos do fim desse processo. E ao mesmo tempo, em paralelo, o governo criou vários GTs, entre os quais o GT da área dos cursos ofertados na área de saúde e também no relação ao curso de Direito, sobrestando todos aqueles processos que até então já tinham inclusive passado por processo de avaliação, aguardando apenas a portaria. Então essa é uma questão que também está se aguardando, e até uma coisa curiosa, mas a Lei da Liberdade Econômica, que foi aprovado no governo do Bolsonaro, existe claramente a possibilidade da aprovação tácita, mediante determinados requisitos, entre os quais passados os prazos, e isso até hoje não foi regulamentado. Pelo contrário, foi revogada essa portaria
e, ao mesmo tempo, nós temos vários processos sobrestados nessa área. E foram criados vários GTs, né? GTs da formação de professores, GT do PNE, GT, como falei, do IAD na área de saúde e de direito, do ensino médio. Então, tem vários efetivos grupos de trabalhos que, no fundo, o que aguarda-se é a geração de algo propositivo, ou seja, qual é o resultado desse grupo de trabalho e qual é a consequência em termos de políticas públicas e de regulação. O que se percebe algumas coisas que o governo fez de forma mais concreta foi, em função, infelizmente, da violência nas escolas, né, com mortes, assassinatos e tal, foi destinado uma verba de 3 bilhões de reais para prevenir a violência nas escolas, né? Houve um aumento também de 54% nas bolsas de estudo dos professores, também de iniciação científica, e também foi incrementado recursos, principalmente na infraestrutura das universidades públicas, né? E algumas promessas, sobretudo com relação à evasão que ocorreu dos alunos, principalmente no período de pandemia, retomada de recuperação desses alunos, que é extremamente importante. E nesse sentido, é muito importante que realmente a cooperação entre estados, município, o governo, o MEC, nessa área, ela é fundamental. Temos, obviamente, aguardando algumas coisas que me parece que já foram ventiladas pelo Ministério da Educação, entre os quais uma mudança no FIES necessária, porque chegando agora esse ano, as instituições começaram a não ter limite mais sobre o FGEDUC. E isso criou enorme problema, foi para a Câmara agora acabou decidindo por 27,5, né? O pleito era 25, mas acho que se chegou, pelo menos dentro do possível, um grande trabalho das entidades representativas aí da educação superior. Obviamente, aguarda-se muito em termos de marco regulatório do que vai acontecer, porque o decreto atual, os 2 decretos e todas as normativas estão vinculadas a 2017 no governo Temer. Depois disso veio o governo Bolsonaro, praticamente poucas mudanças ocorreram no governo Bolsonaro, algumas por força da pandemia, motivado principalmente pelo Conselho Nacional de Educação. Talvez uma grande novidade foi a avaliação virtual, que hoje está na lei e tem funcionado de forma bastante importante. Ao mesmo tempo, com tudo que aconteceu na pandemia, o conceito hoje de curso passou a ser rediscutido, né? Em função do IAD, ensino virtual, uso de tecnologia. Então, e ao mesmo tempo tem um projeto de resolução no Conselho Nacional, que foi aprovado, né, sobre o hibridismo, que até hoje não houve nem resposta do ministro anterior, como também em relação ao ministro atual, né? E ao mesmo tempo nota-se também pelas falas que a gente viu, era um evento que teve da Unesco lá do semestre junto com a Universidade de Santa Cecília, algumas questões que o INEP também está discutindo, principalmente em relação aos novos indicadores, né? E se apontou 3 coisas que eu acho extremamente importante, né? Que é com relação ao perfil do egresso, quer dizer, aonde o egresso está, né? Enfim, é um dado importante. O período de integralização de um curso é outra questão. A extensão também foi bastante considerada nessas discussões. Então, nós estamos aí, obviamente, aguardando, né, na realidade, depois desse período de meses, que se tenha um novo olhar sobre a legislação, pensando inclusive no Plano Nacional de Educação, em face de todos os momentos e transições que nós tivemos na educação, sobretudo na pandemia. Muito obrigado.